Então, bora lá. Muito boa noite, pessoal. Depois dessa introdução fantástica aí do Adriano, sem dúvida, vai totalmente se encaixar aqui com o nosso tema aqui, que é de fato a gente praticar, né, tudo que a gente acaba aprendendo ali e precisa de alguém, às vezes, sempre para dar uma ideia de como que aquilo vai ser construído, principalmente quando a gente traz aqui para o nosso mundo ali de interface. Então, quando a gente for construir algo ali, sem dúvida, a prática é o melhor tempero ali para o nosso conhecimento ali. E ainda bem que a gente tem essas ferramentas aqui para a gente, né, para sempre acelerar, facilitar, né, toda essa parte da prática. Hoje em dia, com o próprio Figma aqui, a gente monta até os slides aqui da apresentação, e ao mesmo tempo eu vou mostrar uma parte prática aqui para todo mundo. Então, a gente vê o poder ali das próprias ferramentas, o quanto ela está ajudando a nossa prática ali no nosso dia a dia. Então, bora lá. Vou falar hoje aqui sobre textos, cores ali e como a gente cria os próprios componentes aqui diretamente no Figma, como que a própria ferramenta consegue nos ajudar e facilitar muita coisa no nosso dia e como isso vai fazer parte ali da nossa prática. Até me apresentando, eu sou o Marcos Paulo, mais conhecido ali como Pagano, sou designer de interface, com mais de 10 anos de atuação no próprio mercado, várias empresas grandes já passei, hoje eu trabalho na Conexa Saúde, é uma grande startup aí de telemedicina, onde no nosso cenário, no nosso mundo hoje, faz todo sentido. Então, todas essas empresas que eu já passei, cheguei a praticar muitas coisas, desde cores, tipografia, muitas coisas assim de prática ali que realmente faz todo sentido para juntar toda essa bagagem. E se a gente não praticar, se a gente não treinar, se a gente não experimentar, não ter a curiosidade, a gente vai sempre repetir as mesmas coisas. Então, a prática é fundamental. Então vamos começar lá pela própria tipografia, né? Que em uma interface, né, o que mais acaba conversando com o próprio usuário ali são os próprios textos ali. Então, uma boa escala tipográfica é essencial ali, né, para priorizar o conteúdo, quando a gente precisa destacar um título ali, por exemplo, e como que tudo isso ali vai fazer parte ali do desenvolvimento também. A gente não vai criar a tipografia só do lado do design, isso também vai ter que ser entregue ali para o desenvolvedor, para ele aplicar ali na parte do código para chegar no nosso usuário ali. E nessa parte a gente já começa com a própria hierarquia, né? Então, tamanhos e pesos são fundamentais ali para diferenciar os textos ali, para a gente criar nessa escala de uma hierarquia tipográfica ali. A gente já pode começar pelos próprios títulos e subtítulos, né? Que são aqueles textos maiores em negrito ali que ajuda a hierarquia visual para quando a gente precisa priorizar ali o que é um título, o que é um próprio subtítulo. E nem todo título ali precisa estar em negrito, né? Em alguns casos, às vezes até um tamanho maior ali da própria fonte já ajuda a destacar, né, o que é um próprio título. Então, até uma fonte estilizada diferente, ele também vai ajudar bastante nesse destaque. Até um exemplo aqui de uma página que a gente já bate o olho e a gente já sabe que o texto maior ali já vai ser o título ali da própria seção aqui dessa parte azul, então a gente já tem todo esse destaque lá, a gente já sabe o que são os textos menores, já sabe o que tem menos prioridade, só pelo tamanho ali das fontes, o peso também ajuda bastante, então a gente já vai tendo uma noção dessa escala tipográfica, dessa priorização dos próprios textos ali numa interface aqui de um site, por exemplo. E aqui, até um valor ali num aplicativo provavelmente de controle de gastos aqui de um cartão de crédito, o próprio valor ali do consumo aqui, por exemplo, não precisa estar em negrito. Pode ser uma fonte mais fininha, mas o tamanho dela já está em maior destaque e a gente acaba priorizando também, não ficando preso só a utilizar textos em negrito lá para quando a gente quer priorizar um texto. Também o tamanho influencia bastante ali e a gente pode ter uma fonte um pouco mais leve, um pouco mais sutil para fazer parte dessa identidade. Então, nesse aspecto, a gente também tem esses detalhes aí. A gente tem os textos de corpo, né, que diferente dos títulos, né, o texto ali tem uma leitura mais longa, né, então tem que ter uma entrelinhas mais confortável, porque de fato a gente vai passar mais tempo lendo ali, e a fonte para esses textos aí também tem uma legibilidade melhor ali. E a gente tem os microtextos, né, que são os textos menores ali, que vão numa legenda de uma foto, no rodapé de um site, um tooltip, que são textos ali menores ali, que não tem tanta importância, não são tão vistos ali ao longo da interface, mas a gente tem que ter ele mapeados ali também. E tem os botões, né, que além da própria cor, né,
está cada vez ficando mais comum ali botões com textos em caixa alta para destacar ali do restante da interface. A gente está usando esses artifícios aí para destacar o que é um botão e tudo mais. Aqui até algum exemplo aqui de uma imagem, a gente tem um botãozão branco ali e a gente consegue destacar o que é o título ali, que está embaixo ali da imagem do próprio computador, e o texto ali que está dentro do botão, está tudo em caixa alta, então a gente tem uma diferença do que é um título, o que é um texto corrido, o que é um texto ali do próprio botão. Então, a gente consegue criar essas diferentes versões ali, aproveitando toda a tipografia. A gente tem a própria família de fonte, né? Que é uma família bem completa, com diferentes tamanhos e peso ali, é extremamente útil para quando a gente for criar, né? Uma escala tipográfica, daqui a pouco a gente vai criar, então segura essa ideia aí que a gente vai precisar de uma família de fonte ali. Então, uma família de fonte é composta ali por vários tamanhos, que são extremamente úteis, né, para a gente fazer toda essa composição e utilização ali em qualquer interface. Então, letras mais pesadas são boas ali para os próprios títulos, e uma letra um pouco mais leve ali para texto mais corrido, onde a gente permanece mais tempo lendo, fica mais agradável, mais confortável também. E a gente também pode ter a própria combinação, né, de famílias diferentes. Então, a gente pode utilizar uma fonte para um título e combinar uma outra família de fonte para os textos corridos e tudo mais ali. Até alguns exemplos aqui de boas combinações. Então, a gente tem a fonte Meriwether aqui para um título, e para o texto corrido uma Open Sans, ou uma Poppins ali para o título, para texto corrido uma fonte Lato, e por aí vai. Tem várias combinações legais aí que a gente consegue fazer. Até aqui um exemplo aqui de uma página, onde o próprio título utiliza uma fonte mais estilizada, mais serifada e tudo mais, e os textos corridos ali ao longo da própria interface, tanto no menu ali em cima também, já tem uma fonte diferente, então a gente consegue ter combinações legais aí. E nós temos as escalas tipográficas, né? Que uma escala tipográfica tem a principal função ali, né, de evidenciar o que é um título, o que é um texto corrido e outros textos ali da própria interface. E também tem um papel fundamental ali na hora do desenvolvimento, na parte da implementação, né? A gente ter tudo isso documentado, bonitinho, então a gente já vai praticar essa parte aqui também. Até um exemplo aqui do próprio Material Design, a gente também tem uma escala de fontes, que tem 13 tamanhos diferentes, utilizando a fonte Roboto, né, a fonte padrão ali do próprio sistema do próprio Material. Também o Android utiliza essa fonte, então a gente tem todos esses tamanhos, onde a gente consegue utilizar ali, provavelmente do H6 para cima ali, né, os próprios títulos, o subtitle, o body, o texto mais de corpo ali, e depois um caption, um overline ali para os textos, os microtextos ali ao longo da interface também. A gente tem a própria escala do iOS, né, que tem a fonte padrão ali do sistema, né, a própria São Francisco, e a gente tem 11 tamanhos diferentes, que a gente também consegue fazer essa combinação ali para os aplicativos de iPad e iPhone, então a gente tem todos esses tamanhos para nós também. Também tem a parte de títulos, também tem a parte de texto corrido e os microtextos ali também. No próprio Windows, que provavelmente pode ser o sistema que a maioria já está assistindo aqui, a gente aqui, então o próprio sistema também tem essas fontes, também tem essa escala. Então, a painel de controle, a gente também vai se deparar bastante com esses tamanhos. Então, a gente tem um header e um subheader para ou títulos bem maiores ali de maior destaque, tem o title e o subtitle, que vão ser os mais comuns ali nas seções ali dentro do próprio sistema. A gente tem uma fonte base ali e um body que tem o mesmo tamanho, mas acaba só mudando o peso para ter essa hierarquia, para destacar o que é um título ou o que é um texto mais corrido, e um caption ali, uma fonte menorzinha ali para outros cenários, uma legenda e tudo mais. Então, até o sistema também de computador tem bastante dessa utilização dessas escalas aqui. E na web ali, se a gente não customizar o tamanho padrão ali, a gente for utilizando o H1, H2, os famosos parâmetros ali, a gente já consegue utilizar alguns tamanhos já prontos aqui. Então, vai desde o tamanho 32 ali até o 11 no heading 6, um parágrafo, um label, que também são fontes ali que a gente também tem a opção, né, de customizar, tem o tamanho 16 ali. Então, se a gente não customizar nada, vai utilizar a fonte Times ali e esses tamanhos padrão aí. Então, a gente também tem essa liberdade da fonte da web também. E tudo isso se conecta também com a parte de acessibilidade e desenvolvimento, né? Que além das fontes bonitas, também temos que se preocupar ali de como isso vai ser implementado ali para ser legível ali pelos próprios sistemas, e como isso vai ser implementado também. Então, é muito importante a gente sempre colocar em mente que se a gente utilizar as escalas semânticas do próprio sistema, igual vou voltar aqui nos slides, tem esses títulos aqui, ó,
Esses são os nomes padrões ali da semântica do próprio sistema, onde o sistema consegue interpretar o que que é um tamanho de título, o que que é um tamanho de texto corrido, né, o texto de corpo ali, porque quando for aplicar uma acessibilidade do próprio sistema fazer o escalonamento para ampliar as fontes ali para alguém de baixa visão, por exemplo, o sistema já vai saber o que, que vai ter que escalar, o que, que é título, porque às vezes o título já é grande por natureza, não precisa aumentar igual um texto de corpo e tudo mais. Então, essa parte de usar a escala semântica também é essencial ali no dia a dia para a gente guardar nossas fontes e nossos projetos. Então, a gente tem a escala de desktop, ali, que geralmente são mais ali para os sites e tudo mais. E para mobile, a gente também pode usar umas fontes um pouquinho menor ali para caber ali na tela um pouquinho mais estreita ali dos smartphones, por exemplo. Então, a gente consegue fazer escalas diferentes dessas utilizações. Uma para o computador, outra para o celular. A gente também tem essa liberdade. Uma fonte que a gente sempre acaba esquecendo ali quando a gente vai fazer um projeto, né, que são as fontes seguras ali, que em alguns momentos, ou se o navegador não conseguiu baixar a fonte que a gente quis customizar ali, ele vai exibir uma fonte padrão do sistema e a gente já consegue mapear elas também, para a gente, caso não consiga carregar a fonte que a gente escolheu, pelo menos que apareça uma fonte mais próxima ali para não bagunçar o nosso layout também. E também nos e-mails, por exemplo, no Outlook, que ele não consegue sobrescrever uma fonte padrão do sistema ali, se a gente já montar o e-mail ali com uma característica bem antiga, bem do HTML antigo, já escolhendo uma fonte segura ali, que são as fontes aquelas que já são embarcadas em todos os sistemas, então a gente já sabe como todos os sistemas vão mostrar aquela fonte, se a gente já ter ela mapeadas ali, vai ser fundamental também para a boa estrutura ali do próprio conteúdo. Então, chega de blá blá blá, vamos direto para a prática ali. Então, vamos criar uma escala de fonte aqui. Então, já deixei até pensado aqui. A gente vai criar 3 categorias de texto aqui: títulos, o texto de corpo ali e os microtextos. Então, vamos lá, ó. Vamos escolher uma fonte ali para os títulos. Então, temos várias fontes, uma fonte mais serifada, uma fonte mais sans ali. O que vocês aqui no chat, eu vou acompanhar aqui, quais fontes que para um título vocês acham legal? Podem mandar aí, a gente já vai criar aqui agora para nós aqui. Vamos ver as fontes bonitas que as pessoas gostam aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos ver como que... Ó, E já falou que eu adoro ali, ó, a ó, tem Inter. a Inter, tem a Poppins. Ó, já vamos anotar aqui, ó, já vamos testar aqui, ó. Já vamos colocar aqui pro pessoal aqui, ó. A Inter, temos a Poppins também. Acho que Poppins não tem G, né? Só o N, né? Isso. Poppins também. A Mukta também, muito bonita também. Uhum. E a fonte que as pessoas mais gostam aí. Monte Serra, ótima escolha também. Ó, como vai ser um título aqui, acho que eu vou deixar elas maiorzinhas aqui para nós, com mais peso. Uhum. A Roboto, eu considero ela a mais segura, vamos dizer assim. Sim, com Sabe? certeza. Ó, acho que eu vou de Mukta, hein, que é uma fonte muito, muito bonita aqui para... E a gente tem vários tamanhos aqui, ó. Sim, Vamos nela? ela é boa. Então vamos lá, ó. Vamos escolher essa fonte aqui para os nossos títulos aqui. E vamos escolher agora também uma fonte ali para os textos corridos também, que acho que é o nosso slide 2 aqui, que vão ser fontes ali que vai ficar para os textos mais longos ali da nossa interface e ao mesmo tempo ali para as fontes de microtexto. Não precisa ser uma fonte diferente, pode ser da mesma família ali. Vamos ver o que o pessoal gosta aqui. Ou das que eles mandaram, ó, também tem a Lato, a Robota, Monte Serra, Open Sans. A Open Sans acho que pode combinar com a Mukta, né? Vamos ver. Essa aqui é um pouco mais discreto. Deixa eu deixar essa um pouquinho maior aqui. Esse aqui é o Open Sans. Ó, então o pessoal já voltou com o coraçãozinho, então beleza, ó. Para os nossos títulos aqui, a gente vai utilizar a nossa fonte Mukta aqui. E para os textos mais longos, os microtextos ali da nossa interface, vamos guardar aqui a nossa Open Sans. E agora a gente vai ter que definir o tamanho dos pesos, né? Então a gente vai utilizar fontes maiores ali para os títulos, fontes com tamanho um pouquinho mediano ali, né, para os textos longos ali da nossa interface e um texto menor, aí, uma fonte menor para os microtextos também. Então, o que a gente vai acabar fazendo aqui? Até separei alguns exemplos aqui.
Para os títulos, geralmente a gente vai utilizar um tamanho entre o 48 pixels e 32. Então, o que a gente vai fazer aqui para os nossos títulos aqui? Eu vou até utilizar um padrão web, né? Que a gente tem o heading 1, a gente tem o heading 2, o heading 3, o heading 4 aqui, e o 5 e o 6. 5 e o 6. Então, para esses tamanhos aqui maiores aqui para os nossos títulos. Então, esse maior aqui ele vai ter 48 pixels, que eu vou deixar ele de ladinho aqui. O nosso segundo aqui vai ter um tamanho 32 e o nosso terceiro vai ter o tamanho 20 aqui. Então, a gente tem os nossos títulos aqui. Para o nosso texto de corpo, o subtítulo aqui eu vou deixar esse aqui de 20 aqui para um subtítulo. O corpo aqui entre 16 e 14, eu vou separar dois aqui. Esse aqui que já está 16 aqui para o nosso texto de corpo. Esse aqui é um 14, que geralmente pode ser útil para algum momento. Ó, a gente pode até deixar ele todo em caixa alta aqui, selecionando essa opção aqui. A gente já pode definir nosso texto assim, vai ser muito útil para botões ali, por exemplo. E o nosso heading 6 aqui, eu vou colocar o tamanho 12 aqui. Então, essas aqui que são as nossas fontes de corpo aqui, essas vão ser a Open Sans, que a gente acabou escolhendo. Regular, esse aqui, vou até deixar um bold aqui, que vai servir ali para os nossos botões aqui. Então, a gente já tem nossa tipografia já com as escalas aplicadas bonitinho aqui também. E a gente vai organizar dentro do próprio Figma. O próprio Figma já consegue criar essa escala aqui para nós, então a gente consegue organizar e documentar isso dentro da própria ferramenta para a gente reutilizar em qualquer lugar ali, dentro de um botão, dentro de componentes, em qualquer interface que a gente for criar, a gente consegue reaproveitar essas fontes que a gente já guardou esses tamanhos. Como que a gente vai fazer isso? Na própria fonte selecionada aqui, sempre vai ter essas 4 bolinhas aqui, tanto para fonte, para cor, vai ter sempre essas bolinhas aqui, onde a gente consegue guardar esse estilo de texto que a gente acabou criando aqui. Então, esse nosso texto aqui vai ser, vou separar aqui title, para a gente ter uma segunda organização com vários níveis, para ficar mais arrumadinho o nosso arquivo, a gente consegue colocar uma barra entre esses nomes da nossa tipografia, para a gente ter uma organização. Esses 3 primeiros aqui eu vou criar como title, então vou colocar aqui title, barra, esse aqui vai ser o heading 1. Vou dar um criar texto aqui. Quando eu não clico nada, eu clico fora aqui dentro do próprio Figma, dentro aqui do painel da direita já fica aparecendo aqui as nossas fontes para a gente reutilizar em qualquer momento ali do nosso projeto. Então já está organizado dentro de uma pastinha aqui, title, a nossa fonte que a gente acabou de criar. A mesma coisa a gente vai fazer com as outras aqui, ó. Esse aqui vai ser o title heading 2. Aqui tem uma coisa curiosa aqui. Dentro do próprio Figma, ele já está organizando aqui para nós aqui também, para a gente ajustar aqui, ó. Se eu não colocar dentro do boxinho title ali, esse aqui vai ser o heading 3, ele vai ficar solto aqui, não tem problema. Depois a gente pode arrastar ele para dentro, ele vai ficar dentro da nossa pastinha aqui também. Então, o nosso heading 4 aqui já vai ser um texto de corpo, esse heading 5 aqui, e o heading 6, que já vai ser o microtexto. Então, heading 6, eu já consigo aqui, ó. Esse aqui, o heading 4, ele vai ser um texto de corpo, então vou colocar aqui um body. O heading 5 também vou deixar ali dentro aqui. E o heading 6 ele vai ser dentro de um micro text. Também todos organizados aqui. Então, toda a nossa escala tipográfica já está pronta e organizada. A gente pode até fechar essas pastinhas aqui para deixar mais limpa a nossa interface aqui. E todo organizado os nossos títulos. E toda vez que a gente for criar qualquer elemento aqui dentro da nossa interface aqui, ó, vou colocar aqui e escrever um texto aqui. Por padrão, ele até já pegou um tamanho pronto aqui, vou até desvincular aqui, mas sempre naquelas 4 bolinhas, no mesmo lugar onde a gente chegou a componentizar, a gente também já tem todo organizado nossas fontes aqui. Para esse lugar aqui, eu quero usar um heading 3, já está ajustado aqui. Nessa fonte em específico aqui, dá para ver que a altura entre linhas da própria fonte é muito alta, tem muito espaço sobrando aqui. O que dá para a gente fazer?
nos nossos headings aqui, ó, dá para eu vir em editar o próprio style aqui. Nessa opção que ele está como alto, né, a própria altura da linha, ele está já marcado automaticamente de acordo com a própria fonte. Então eu vou colocar ele aqui como 100%. Esse valor aqui pode ser em porcentagem, ele pode ser em pixels. Ó, a fonte do tamanho original está 20. Eu posso colocar aqui 20, ele vai ficar 20 pixels aqui. Ou eu posso colocar 100%, que vai ser a mesma coisa do que 20. Eu posso colocar aqui, ó, 125%, ele também já vai fazer o ajuste sozinho. Então, mas nesse caso aqui, acho que 100%, né? Seria a mesma coisa que colocar 20 aqui, já funciona para nós. E aqui já ficou um pouco mais certinho, né? A altura aqui da nossa caixa de texto. E vocês viram que eu alterei pelo painel aqui, ele já refletiu automaticamente aqui. Então, todas as nossas telas que tivessem utilizando já esse texto aqui, que a gente chegou a guardar ali dentro do nosso arquivo, eles já seriam ajustados automaticamente. Então, sempre a gente organizando as fontes aqui, já vai ficar tudo pronto ali, nenhuma tela a gente vai precisar ajustar manualmente. Se todos os textos já estiverem utilizando esses padrões, já vão se ajustar automaticamente. E o mais legal é esse aqui, eu estou utilizando o Heading 3 aqui, ó. Dá para eu dar um style aqui, e aqui automaticamente eu consigo mudar a nossa fonte. Imagina que a nossa multa a gente não vai mais utilizar, a gente vai utilizar Montserrat como as fontes dos nossos títulos. Se eu alternar aqui no nosso painel aqui da direita, todos os nossos textos já vão ser alterados também. Então, se a partir de agora todas as multas não vão ser mais essa fonte, serão a Montserrat, já posso ajustar aqui. E o nosso heading 1 aqui também, a nossa Montserrat, e depois todos os lugares que estiverem utilizando essa fonte já vão estar totalmente atualizados. Então, esses são os textos na prática ali, como que a gente organiza dentro do nosso arquivo também. Show? Gostaram? Vamos ver se o pessoal vai mandar no chat aí. O Gustavo fez uma pergunta, né? Essa escala seria para desktop? Isso. Esse aqui é só um exemplo aqui, seria um tamanho ali de desktop, do tamanho para mobile, por exemplo, esse Red 1, como ele está um tamanho muito grande, né, e está com um tamanho aqui de 48, por uma tela mobile já ficaria um texto muito grande, poderia ser um tamanho menor, e a gente também consegue, nessa mesma organização aqui que a gente fez, né, a gente também conseguiria duplicar todas essas fontes, fazer uma versão de mobile, né, posso até dar um exemplo aqui, ó, esse aqui é um Red 1, esse aqui eu vou acabar desvinculando todos os textos aqui. Vou separar um por um aqui. Então, imagina que o Red 1 do mobile, ao invés de 48, seria 32, né, o tamanho máximo ali. E esse aqui, que seria 32, ficaria 24, por exemplo. E esse nosso heading, que seria 20, ele passa a ser 18. A gente consegue também documentar, né, todas essas nossas fontes, colocando na mesma pastinha que a gente organizou os nossos títulos. Imagina que esse aqui seja um mobile barra title barra heading 1. Então, lá nas nossas pastinhas, já vai ter uma categoria aqui mobile, dentro de mobile tem o title e todas as nossas fontes. Desses nossos que a gente criou ali para desktop, também já posso colocar aqui, ó, desktop barra title, já vai criar para nós dentro da pastinha. Esse body também, eu vou colocar aqui um desktop antes aqui. Deixa eu acelerar. E o nosso microtext aqui. Então, aqui eu já criei duas pastinhas. Uma escala tipográfica ali para desktop e outra para mobile também, com as categorizações de title e depois todos os outros tamanhos que a gente for colocar. E a de desktop também, todas organizadas aqui também. A gente consegue criar essas escalas diferentes para mobile, para desktop, a gente tem toda essa organização aqui dentro do Figma também. Então, show de bola. Vamos falar sobre as cores agora, né? Que as cores são fundamentais ali também, tanto para uma legibilidade de texto. Então, se a gente utilizar um fundo branco ali, por exemplo, a gente colocar um texto preto, vai estar mais legível. E também ali para a gente carregar toda a identidade visual de uma marca. Se a gente falar da marca Coca-Cola, por exemplo, logo de cara já vai vir a cor vermelha ali, que é a cor principal ali. Então, a cor acaba sendo fundamental para essa identidade, carregando ali nos produtos digitais ali. A gente pode até começar ali falando da própria paleta neutra, né? Que para os textos e os próprios fundos ali dos elementos ali da interface, a gente utiliza uma cor ali um pouco mais neutra ali, em tons de cinza, ou até um preto e um branco ali, que vão ajudar tanto no contraste ali, e se for aplicado nos textos, para legibilidade também.
Então, as cores neutras, né, a utilização dessa paleta, né, a gente tem uma diversificação muito grande, então. Com as cores que vão desde o preto, a gente pode passar ali pelos tons de cinza para diversas aplicações, até indo para o branco aqui. Nesse slide aqui, por exemplo, a gente tem essas duas cores, o texto ali para os próprios textos aqui em preto e o fundo do slide em branco aqui. Então, tem várias utilizações. A gente vai ter a paleta da marca, então toda a identidade visual ali da marca também tem que ter toda essa ambiência ali com uma cor que a gente vai aplicar nesse nosso produto digital também. Então, essa utilização, né, da paleta com uma cor primária e secundária da marca ali é muito comum em diversos produtos digitais, às vezes um site, um aplicativo a gente vê bastante. E essas cores a gente vê bastante nos ícones, nos botões, outros elementos ali da própria interface que vão ter que carregar toda essa identidade visual com essa cor ali da marca ali. A gente também vai ter as cores de suporte. Então, para alguns cenários ali, que a gente precisa dar algum cenário ali para o próprio usuário, de um cenário de erro, um cenário de sucesso, a gente também vai utilizar essas cores de suporte. Então, a gente vai utilizar ali o vermelho para o cenário de erro, tipo um botão, né, de exclusão ali, a gente vai utilizar uma cor mais destacada para esse cenário. O verde ali para cenários de sucesso, é bastante comum ali a gente ver a utilização dessa cor. O amarelo ali para atenção e alertas ali durante a utilização da interface. E o azul ali para informações, um link, essas cores mais informativas apenas ali. E, ao mesmo tempo que a gente teve uma escala tipográfica ali, a gente também vai ter uma escala de cor. Então, a gente também vai ter uma cor base ali, a gente também vai criar tons mais escuros e tons mais claros ali também. Aqui um exemplo até da paleta que o LinkedIn utiliza nos produtos deles, tem várias cores ali, e tem uma cor principal que eles marcam aqui na documentação deles aqui com as bolinhas, vão ter tons mais claros e tons mais escuros também, então a gente tem uma diversificação bem boa ali de utilização. Então, vamos para a prática da parte das cores também. Então, vamos criar uma paleta de cores. Igual eu comentei, né? A gente vai criar 3 paletas de cores aqui para um produto digital. Então, vamos criar uma paleta neutra. Até aqui embaixo, aqui eu coloquei uma dica de um site aqui, que eu vou até tirar um print aqui, depois colar aqui no Figma para ficar mais fácil, onde a gente consegue criar essa escala tipográfica muito mais simples. Eu vou pegar uma pronta ali do próprio site, quando você abre ele ali, para acelerar o nosso processo aqui. Eu vou colocar ele no nosso Figma aqui. Só tirei um print, né, para ficar mais simples. Então, ele vai... a gente tem essa possibilidade de informar qualquer cor, né, que a gente queira utilizar como uma fonte base, que é esse retângulo maior aqui. No próprio site, a gente tem toda a opção de escolher se a gente quer quantos tons mais escuros e quantos tons mais claros também. Aqui eu coloquei 4 tons mais escuros e 4 tons mais claros aqui. Então, a gente tem essa quantidade aqui de cores ali da nossa paleta. E aqui no próprio site a gente também tem a configuração de quanto que a gente quer escurecer a nossa cor base aqui, o quão de ângulo, né, que a gente quer que essa cor transita, então ela está de um verde, ela está transitando até um tom de azul aqui, e a saturação dessa cor base também, quanto que a gente quer adicionar ou quando a gente quer tirar, né, de saturação quando tiver mais escuro aqui também. E o mesmo vale aqui para os tons mais claros, então esse site já faz sozinho para nós toda essa escala aqui para acelerar todo o processo. Então, beleza. Escolhemos aqui o nosso site que a gente vai utilizar, então vamos criar a nossa paleta neutra aqui. Na paleta neutra no site, eu vou utilizar um cinza bem padrão aqui, vou tirar um print e colocar aqui para nós. Então, o site já criou para nós esses tons mais escuros aqui e os tons mais claros aqui. Beleza, escolhemos as nossas cores da paleta neutra. A gente vai criar uma paleta da marca agora. Então, a gente vai ter uma cor primária e uma cor secundária. Aqui no chat, aqui, vamos ver as cores que as pessoas gostam ali para a nossa marca fictícia aqui. Qual o tom de azul ali, qual o tom de vermelho, qual que seria a nossa cor ali, primária ali da nossa marca aí. Qual cor que vocês gostam? Se alguém até mandar um hexadecimal aqui, até já ajuda. Ó, o Jeff já mandou uma aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se...
Vamos ver o que o pessoal manda. Ó, vamos ver quais as cores tem legais aqui, ó. O Fabiano mandou também bem legal. Estou abrindo aqui no site que vocês não estão vendo aqui, mas já estou experimentando aqui. Essa que o Gustavo mandou, vamos ver como que é. Bola, ó, Adriano mandou uma aqui também, vamos ver qual que vai, o que ele vai aprontar de cor aqui para o nosso meetup também. Ah, mandou uma muito escura, não vai, não vai. Vamos ver, logo mandou aqui mais uma. Veio, o Adolfo mandou mais uma aqui também, vamos ver as cores legais que vocês estão compartilhando com a gente. Ó, essa que o Adolfo mandou, acho que fica bastante interessante aqui. Eu vou fazer os ajustes aqui e acho que vamos utilizar elas, hein? 4 cores. Vou deixar a nossa cor aqui, essa cor, nossa primária ali da nossa marca. E junto com esse azul aqui, qual outra cor combina com ela ali para a gente ter uma cor de apoio ali? Qual que vocês acham aqui? Podem mandando aqui que eu já estou experimentando as cores aqui. Ver qual que combina com esse nosso tom de azul aqui que a gente escolheu. Vamos testar nossas cores, vamos ver. Vamos ver as cores que o pessoal mandou. Ó, tem uma cor boa aqui, ó, que dá para a gente utilizar. Ó. Então, essas seriam as nossas cores ali que a gente vai utilizar para a nossa marca. Um azul e um laranja ali, bastante... uma apoia a outra cor, né? Uma cor oposta aqui. Então, vai ajudar bastante as nossas cores. E agora a gente vai criar as cores de suporte. No nosso caso, pode ser as cores mais comuns mesmo aqui. Eu já vou até pegar já umas prontas aqui que vai ficar mais fácil da gente utilizar. Então, para as cores de erro ali, eu vou utilizar um próprio vermelho aqui. Para as nossas cores aqui de sucesso, vamos utilizar um verde bonito aqui. Ó, para as cores de sucesso, vamos utilizar um verde, eu vou deixar salvo aqui. Para cores de alerta, a gente vai utilizar mais um amarelo. Então, vamos pegar o nosso amarelo aqui. Vamos pegar a nossa cor. Estou usando toda a ferramenta ali do site ali para acelerar todo o nosso processo aqui. E para as nossas cores ali de informação, vou usar um outro tom de azul aqui, para a gente ter facilmente aqui. Então, perfeito, escolheu nossas cores de suporte da nossa interface também. E agora a gente vai organizar, do mesmo jeito que a gente organizou as nossas tipografias ali dentro do Figma, a gente também consegue organizar as nossas cores ali também. Então, dentro da nossa paleta neutra aqui, eu vou fazer umas bolinhas aqui que vai ficar mais fácil da gente enxergar. Com o próprio conta-gotas aqui, eu vou pegar as nossas cores aqui que a gente conseguiu pegar ali do próprio site aqui, para ficar mais fácil aqui. Vou pegar os nossos tons mais escuros aqui. Ops. Esse aqui é o desse aqui. Esse aqui é o nosso tom mais escuro. Vamos pegar as nossas bolinhas, vou posicioná-las aqui para acelerar. Utilizando o atalho da letra I dentro do teclado, a gente também consegue pintar facilmente as nossas bolinhas também.
Então, a gente já chegou com as nossa paleta neutra aqui. Vou colocar ela de lado aqui. Vou organizar, distribuir elas bonitinhas aqui, vou alinhar elas aqui. Então, a gente tem a nossa paleta neutra criada aqui. Igual a gente fez com a parte da tipografia, quando a gente seleciona um elemento que tem uma cor, também tem as 4 bolinhas aqui, e a gente vai chamar aqui de neutral. Estou colocando todos os nomes em inglês aqui, porque é mais uma prática mais comum ali do mercado, como a gente organiza todos os nossos documentos, por isso que eu estou colocando em inglês, tá? Então, esse aqui vai ser o neutral. A gente tem vários jeitos de renomear as próprias cores, utilizando nomes de objetos ali para a gente colocar nas nossas cores, utilizando números, tem vários jeitos. Depois a gente pode até fazer um outro encontro lá para a gente ver essas diferentes possibilidades, mas vou chamar aqui de neutral 900 aqui. A mesma coisa para as outras cores. Então, esse aqui vai ser o nosso neutral. Vou já copiar aqui para deixar mais fácil. Esse vai ser o nosso 800. Esse vai ser o nosso 700. Vou pegar essas aqui só para acelerar o nosso processo. Então, essa aqui vai ser o nosso 100. Esse aqui vai ser o nosso 200. Esse aqui é o nosso 300 aqui, só para deixar mais simples. E vocês podem observar que no painelzinho aqui da direita, ao mesmo tempo que a gente tem as partes dos textos, né, que a gente chegou a documentar aqui, a parte da cor também está tudo organizadinha, bonitinha aqui. Ó, também posso reordenar essa ordem aqui para deixar bonitinho toda essa ordem. Então, nossa paleta neutra a gente já ajustou. O mesmo a gente consegue também fazer ali com as nossas cores ali da própria marca. Então, eu vou criar nossas bolinhas aqui para ficar mais fácil aqui. Nosso arquivo, então, com a letra I ali do próprio teclado, a gente tem um atalho ali das conta-gotas e, ao mesmo tempo, aqui a gente também consegue salvar as nossas cores aqui. Então, essa aqui é a nossa cor primária, eu vou chamar de Primary 900. Vou copiar o título aqui para ficar mais simples. Eu vou criar um estilo aqui. Na outra, nossa bolinha aqui, esse aqui vai ser o nosso 800, e esse aqui o nosso 700, e por aí vai. Vocês já pegaram como que é o jeito aqui, e dentro aqui do próprio Figma também vai estar sempre pronto aqui para a gente utilizar facilmente, então a gente consegue organizar todas as nossas cores aqui dentro da própria ferramenta, para quando a gente precisar reutilizar, já vai estar tudo pronto aqui para a gente utilizar as nossas cores. Show? O pessoal está gostando. Se tiver algum comentário ou alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O Dudu falou: conta-gotas vai bem ou é melhor pegar o hexadecimal, no caso? No site ali, nesse site que eu indiquei, vou até voltar os slides aqui para ficar mais simples aqui. Quando você clica no próprio quadradinho da cor, automaticamente ele já copia dentro da área de transferência ali do computador o hexadecimal. Dá para você clicar no quadradinho, vem aqui no Figma, cola ali dentro da nossa paletinha de cor ali e já salvar a cor ali. Não precisa você tirar um print e depois ir preenchendo ali. Tirei o print só para ser mais fácil aqui para nós aqui, mas o próprio site já deixa copiar facilmente e a gente ir salvando dentro ali do nosso arquivo ali. Só é importante a gente ter sempre um shape ali para a gente primeiro preencher ele com uma cor, para depois a gente conseguir salvar ele dentro ali da nossa paleta organizada dentro do Figma ali. Boa. Perfeito? Ó, não sei se vai passar muito do tempo, mas a gente também dá para falar aqui sobre componentes. Que essa aqui acaba sendo até a parte mais legal ali de como que a gente consegue reutilizar tudo que a gente acaba criando ali dentro do Figma ao longo de todas as nossas interfaces. Então, todos os elementos que acabam se repetindo dentro de um site, dentro de um aplicativo, a gente consegue reutilizar. Então, os componentes são fundamentais ali para velocidade, para facilitar, né, as coisas do nosso dia a dia e principalmente para o desenvolvedor não ter que ficar recriando a mesma coisa também várias vezes. Então, todo mundo sai ganhando. Então, sobre a utilização ali dos próprios componentes, quando que a gente vai utilizar, quando a gente reutiliza e tudo mais ali. A utilização dos próprios componentes, a gente ganha na própria padronização e consistência ali. Então, quando a gente utiliza componentes, a gente não precisa recriar os mesmos elementos, os mesmos objetos várias vezes. A gente só cria uma vez e guarda ele ali para a gente reutilizar. E a gente ganha velocidade, ganha consistência,
longo de todo o nosso produto digital que a gente está criando, todo o nosso projeto ali. Toda a parte de reutilização, tanto no design, que a gente não vai precisar recriar a mesma coisa, a gente tem a reutilização, e a reutilização também ali na parte do código também. Então, acelera todo o nosso lado ali. E desses componentes, a gente também consegue guardar vários cenários. Então, várias exibições diferentes de um mesmo elemento, a gente chama ali de cenário ou estado, né? Então, esses cenários a gente pode ter um apelo visual, ele pode mudar a cor ali de um elemento, ele pode ser status diferentes, tipo um botão, um formulário, que tem vários momentos diferentes de utilização. A utilização a partir da própria interação com o mouse ou o próprio dedo ali. Então, quando a gente passa o mouse em cima de um botão, que ele pode ficar mais clarinho ou mais escuro, a gente também vai ter todos esses cenários ali nos nossos componentes. Então, vários jeitos diferentes dessa prática ali. Dentro do próprio Figma, né, a gente tem essa parte de componentização, então cada ferramenta vai ter um jeito diferente, mas dentro do Figma a gente tem vários jeitos aqui. E até dando uma dica de ouro aqui, né, a gente sempre quando a gente for construir os nossos layouts ali, sempre utiliza frames ao invés de grupos ali, porque a gente vai ter todos os recursos de constraints, que são todos os posicionamentos e comportamentos ali dos objetos dentro da interface, então sempre utilize frames ali, e depois na parte de componentes vai fazer mais sentido, ou o próprio Figma ele já vai criar frames sozinho ali pra gente, então tudo isso vai acabar se conectando ali. E sempre que a gente puder, né, utilizar sempre as caixas de textos com a própria altura automática. Então, para os componentes ter um comportamento ali do jeito desejado ali, deixa a própria caixa de texto ali, de acordo com a quantidade do que a gente for digitar ali, ele já fazer todo esse processo de aumentar o componente sozinho ou não. Então, não precisa desenhar, né, uma caixa de texto, que é muito comum a galera que vem ali de um Photoshop, por exemplo, que clica e arrasta ali para desenhar uma caixa de texto. Não precisa fazer isso. Às vezes, só dando um clique e já começar a digitar, ele já vai configurar a caixa de texto ali com uma altura automática ali. Depois vai fazer muito sentido isso aqui no dia a dia também. O próprio auto layout, né, que o próprio Figma oferece para a gente, toda essa mágica ali dos próprios componentes se moldarem automaticamente de acordo com o conteúdo, principalmente texto, né, a quantidade de texto digitada ali dentro de um botão, ele já vai crescendo automaticamente, ou já empurra os outros elementos em volta ali. O auto layout tem toda essa mágica aqui. Então, vamos à prática aí, chega de blá blá blá. Então vamos criar um componente aqui de botão, que é o componente mais comum ali que a gente sempre acaba criando nas nossas interfaces, que a gente mais sempre vê por aí. Então a gente vai criar um botão, cenário padrão ali. A gente vai utilizar o próprio auto layout para a gente já criar esse nosso cenário padrão de exibição aqui do nosso botão aqui. Então, aqui no nosso Figma, o que dá para fazer? Geralmente, para fazer um botão, a gente pode ter o fundo, né, do nosso próprio botão. Eu vou utilizar as cores que a gente criou aqui, vou utilizar o nosso azul aqui, e as pessoas digitam um texto aqui para fazer o próprio botão, e eu vou utilizar o nosso heading 5 que a gente acabou criando. Então, esse botão está muito alto aqui, vou utilizar ele 48 de altura aqui, aqui atrás, vou dar um zoom para ficar mais visível aqui para nós. Geralmente as pessoas criam um próprio botão assim, não precisa ser assim, tem um jeito mais simples de a gente criar um botão. Só com a caixa de texto, já ajuda bastante. Então, se ele tiver dentro de um frame, por exemplo, a gente já vai ter todas as opções de preenchimento aqui também. Ou, se a gente só tiver um texto sozinho e a gente der o atalho mágico ali do auto layout ali, que essa opção aqui é o Shift A, se eu não me engano no Windows também tanto no Mac ou no Windows é o Shift A, ele automaticamente já vai criar um frame para nós, com essa nossa caixa de texto, e já ter todo o auto layout configurado aqui para nós. No preenchimento aqui do nosso arquivo, do nosso botãozinho, eu já posso colocar o azul, o nosso texto aqui, posso selecionar ele e selecionar o nosso cinzinho aqui, e todas as propriedades de auto layout, todas as margens em volta aqui do nosso botão, eu tenho todos os ajustes. E também nessa caixinha aqui do lado, a gente também tem o ajuste manual das alturas de cima, das laterais. Então esse nosso botão, eu quero que ele esteja com 20 aqui nas laterais, 10 em cima e embaixo, já tá bom, para quem criado o nosso botão. Só que ele ainda não está como componente. Como que a gente cria um componente? Com esse nosso frame do botão selecionado aqui, lá em cima, onde tem quatro quadradinhos aqui, a gente já vai ter a opção aqui de criar componente. Se a gente selecionar dois frames ao mesmo tempo aqui, ó, selecionar os dois, dá para a gente criar múltiplos componentes de uma só vez. Então a gente pode criar vários botões ali com vários
vários cenários, depois a gente criar todos eles de uma só vez, mas no nosso exemplo aqui, eu vou criar só a partir de um, só clicar nesses 4 quadradinhos aqui, ele já vai mudar o próprio aspecto aqui das cores em volta dele, já vai ficar roxinho, já quer dizer que ele é um componente. Perfeito? Então a gente tem os nossos componentes aqui já para utilizar aqui. A mágica aqui acaba acontecendo também com as partes das variantes, que são todos aqueles cenários que eu comentei. Então, para um botão, quando ele está sendo pressionado, quando ele está com hover, quando a gente passa com o mouse em cima, tem vários cenários, a gente pode criar todas essas variações, né, do nosso componente, selecionando o nosso framezinho aqui e clicando logo aqui no mais, automaticamente o próprio Figma já vai criar uma segunda versão do nosso componente nesse nosso segundo cenário aqui. Eu vou criar ele um pouquinho mais clarinho, ó, vou precisar de uma cor mais clara aqui, deixa eu voltar lá as nossas cores aqui, do nosso azul, eu vou pegar um tom aqui, ó, vou até pintar aqui, e esse aqui vai ser o nosso, que eu chamei de primary, esse aqui vai ser um 400 aqui, por exemplo. Então esse aqui vai ser o nosso botãozinho quando a gente passa o mouse em cima. Então a nossa cor de fundo aqui, que dá o 700, nesse segundo cenário vai estar com 400 de fundo. Então a gente tem os nossos 2 botões já criados aqui. O que dá para fazer de legal aqui? A gente vai ter que renomear, né, todo esse nosso componente, que ele está como frame 1, então ele vai ser o nosso botão. Então, para todos os botões vão estar dentro dessa área pontilhada aqui, das nossas variantes aqui, e a gente vai ter que dar o nome, né, dos cenários desses comportamentos aqui de cada um desses nossos botões. Esse é o nosso botão padrão, então dentro da nossa variante ali a gente tem a nossa propriedade 1 aqui, que automaticamente o Figma já gera esses nomes aqui. Esse aqui vai ser o state, vou dar o nome de state. Então, o nosso default eu vou deixar aqui, e o variante 2, né, que é esse segundo botão aqui, eu vou dar o nome de hover. Então, esse nosso botãozinho hover aqui já está configurado aqui com o nomezinho de state, e o nosso hover aqui. Quando a gente for utilizar dentro de uma interface ali, imagina que é uma telinha de celular aqui, a gente pode arrastar o nosso botão aqui, ou lá no painel de assets, já vai aparecer o nosso botão aqui, ou a gente pode digitar o próprio nome que a gente deu aqui em cima, ele já vai pesquisar, caso tenha um monte de componentes, fica mais fácil de localizar. A gente só vai ter um botão listado aqui, mesmo que já tenha 2 variações dele, então fica muito mais organizado quando a gente for pesquisar os nossos elementos. A gente só clica e arrasta, traz ele para dentro aqui da nossa interface, e se a gente precisar exemplificar um outro cenário desse nosso botão, a gente só alterna entre o próprio cenário padrão e o próprio cenário de hover aqui automaticamente. Esse jeito aqui tem um jeito bem legal que a gente consegue criar os componentes interativos. Com a aba Prototype aqui, a gente consegue alternar para essa visualização aqui, e ao mesmo tempo que a gente faz os links de um protótipo ali, entre esses componentes aqui, dentro dessa área nossa pontilhada aqui, a gente consegue alternar entre os cenários aqui. Então, quando eu interagir com o próprio mouse, dentro desse nosso botão azul mais escuro aqui, ele vai mudar para esse nosso segundo componente aqui, que a gente deu o nome de hover aqui. E esse nosso hover aqui, quando eu voltar, ou melhor, esse aqui, acho que eu até posso colocar um cenário, uma interação aqui, ó. Quando der um mouse livre, né, quando eu tirar o próprio mouse aqui, ele vai trocar para o nosso state default aqui, posso configurar ele assim, e quando a gente der um play aqui no nosso protótipo, deixa eu ver se ele vai abrir o nosso frame 1 aqui, vamos ver, deixa eu até dar um zoom aqui, o zoom para essa forma de slide, só apertar a letra Z no teclado lá já vai dar um zoom aqui. Então quando eu interagir com o próprio mouse aqui, ó, dá para ver que ele já alternou entre os 2 cenários ali no nosso componente, então isso por uma parte de protótipo fica muito mais interativo quando a gente for exemplificar. A gente poderia criar mais um cenário ali de quando clicar, ele ficar num tom mais escuro, e todas essas partes das variações a gente também consegue criar aqui com essa parte dos componentes interativos. Tudo isso acontece, está acontecendo com a mágica aqui do próprio auto layout, que o texto automaticamente expande o nosso botão, então posso botar aqui o nosso botão aqui, então, automaticamente o texto já vai se ajustar sozinho, e tem toda essa parte de interação que a gente criou aqui
no modo prototype aqui, linkando um botão com o outro e fazendo essas interações automáticas aqui, que ele vai mudar, né, de um status para o outro aqui, nessa nossa componentização também. Então a gente tem todos esses recursos ali para a gente aproveitar ao máximo. A liberdade aqui é gigantesca e o infinito aqui de possibilidades é o que a gente pode fazer aqui com nossos componentes que a gente for criar aqui. Então, facilmente a gente criou o nosso botão, só criando um texto e já aplicando o auto layout, colocando um preenchimento nele. A gente já criou as variações automaticamente. Já criamos um componente principal, né? Que a gente sempre chama ele aqui pelo painel ali da esquerda, a gente automaticamente já busca só um botão, não fica aquela zona com vários botões diferentes. E a gente tem esse comportamento interativo aqui para quando a gente está no modo protótipo ali, todos os nossos componentes interativos já foram configurados aqui, então perfeitamente é isso. A gente já criou todos os nossos exemplos, até pulei os slides aqui, foi até mais rápido aqui, mas da parte de tipografia, cores e componentes, por hoje é tudo isso, pessoal. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Sinceramente, é um tema que, se a gente for deixar, vai ficar até meia-noite, 1 hora da manhã, porque é um assunto que realmente eu gosto muito. Organização é um ponto importante dentro do arquivo mesmo, porque não é só você que vai estar trabalhando nele, né? Se você passar para um desenvolvedor, é importante estar tudo organizado, né? O seu layout está organizado, ter uma documentação de todas as fontes, cores, até se for mais além, se a gente for pensar no design system, em espaçamento, bordas, é, tem um mundo de organizações que você pode fazer. Então, Sim, realmente, acho que o pessoal curte bastante, porque realmente é um assunto muito interessante e você realmente precisa entender o básico de organização, porque realmente é um material, você está organizando as suas ferramentas para você fazer o seu layout. sim. Seria mais ou menos isso. Por isso que é muito importante você organizar. A Realmente. organização aqui no dia a dia acaba sendo fundamental tanto para nós, que a gente vai mexer no mesmo arquivo ali várias vezes ao dia, então se a organização facilitar e agilizar o nosso trabalho, para nós já está ali perfeito. Para os outros designers que também forem mexendo nos arquivos, também é fundamental, tá tudo organizadinho, tem um padrão, uma consistência ali para ter um fácil entendimento de como tudo está funcionando ali. E o desenvolvedor, que também vai acessar o nosso arquivo lá, fazer um inspecionamento de todos os elementos, também vai ser prático ali para ele ver toda essa organização, ver que está tudo organizado. Então, é fundamental essa organização. Aqui foi um exemplo só dentro de um mesmo arquivo, né? A gente não criou um arquivo separado para fazer toda essa biblioteca de tipografia, cores e os componentes. Dá para fazer isso também. Mas a gente viu que na ferramenta, na versão mais gratuita possível, a gente criou todas as nossas organizações das fontes, escolhemos as fontes puxadas ali do Google Fontes, não precisamos instalar nenhuma, isso foi muito legal. Ótimo. Utilizou uma ferramenta ali, um site que vou até mandar aqui no chat aqui para o pessoal guardar aqui, que é fundamental ali para a gente fazer rapidamente a escala tipográfica, a escala das cores ali. Então, facilmente a gente cria essa escala e salva ali no nosso projeto. E a componentização ali, a gente deu um exemplo só de um botão, mas imagina o que dá para combinar ali com auto layout, combinando vários auto layouts dentro do auto layout. No dia 10 ali também mostraram aqui no Meetup, então foi sensacional toda essa junção aqui e todo o Figma fazendo todo esse papel de organizar. Então a ferramenta é o maior aliado nosso ali para a gente organizar tudo isso, facilitar o nosso trabalho, quem for mexer no arquivo ali também, e todo mundo sai ganhando. Esse é o poder da própria ferramenta aí. Não é à toa que a gente está